Pois é, eis que está todo mundo apreensivo, aguardando a tal entrevista coletiva do nosso VP de futebol, Marcos Braz, na tarde de hoje, no sábado 19 de setembro, às 13h30, com transmissão ao vivo da Flá TV. Com certeza deve ter bombado. Todo mundo esperando, né? Para ver qual seria o posicionamento do nosso VP de futebol após aquele vexame dos 5-0, o maior vexame da história do Flamengo, cara. Numa Libertadores, atual campeão da Libertadores, toma uma sacolada de 5-0, depois de ter perdido para o Atlético Goianiense, um time que veio. Quero estar deixando bem claro aqui que eu não estou desmerecendo o Atlético Goianiense. Eu preciso dizer a verdade. Um clube de pequeno porte, de menor expressão, como vocês queiram chamar. Um time que acabou de subir, né, da segunda divisão para a primeira divisão. E o Flamengo vai lá com o elenco recheado de craques, inclusive selecionáveis. Seleção brasileira. Me perde de 3-0. Já foi um vexame filho da mãe. Aí me perde para o Independente Del Valle de 5-0. Aí hoje tem a tal entrevista, né? A coletiva de imprensa do nosso Marcos Braz, VP do futebol. Todo mundo apreensivo esperando do que ele ia falar. Rapaz, o cara foi maior vaselina. Deixou de responder a um monte de perguntas dos jornalistas e dos youtubers, os influencers do nosso país. Perguntas cruciais que nós queríamos saber em relação ao treinador, em relação aos jogadores, que para muitos existe um certo corpo mole, um certo racha dentro do grupo, um certo racha, uma divisão dentro da diretoria, do departamento de futebol. Cara, ele foi muito vaselina. Quem viu a coletiva saiu meio perdido, porque muitas perguntas não foram respondidas. Ele foi completamente vaselina, respondendo só o que ele queria. Bom, na minha concepção, poderia muito bem fazer o seguinte: algo interno, respondendo só perguntas de lá da comissão, alguma elaborada por eles mesmos, porque assim, eu saí dessa coletiva sem saber, por exemplo, qual foi a baixa dos jogadores. Por que os jogadores estão jogando dessa forma totalmente displicente? Jogadores que o ano passado foi ontem. A equipe praticamente é a mesma. Será que os caras desaprenderam de jogar futebol? Foi perguntado isso nessa coletiva de imprensa. E ele, saiu pela tangente. Não respondeu. Eu gostaria de saber o porquê da baixa dos jogadores. Se é um racha dentro da equipe, se há alguma divisão, se está acontecendo alguma coisa, se ele está sabendo de algum jogador que está a fim de sair, que já conversou com ele ou algo do tipo. Eu não sei. Você viu a coletiva? Vocês podem me explicar aqui alguma coisa que eu não vi lá? Por exemplo, ele bancou a estadia do Domi no cargo. 99% de nós torcedores, o maior patrimônio que o clube de regatas tem, queremos fora Domi. 99% quer fora Domi, porque não dá. O cara é despreparado. O cara é um juvenil, um garoto no cargo de treinador. Esteve 10 anos com Pep Guardiola no cargo de auxiliar. Parabéns para ele. Show de bola. Auxiliar. Franklin, mas 10 anos de auxiliar com Pep Guardiola em algumas equipes, tomando as rédeas das coisas. 10 anos. O cara não vai falar nada em 10 anos? Não vai fazer nada em 10 anos? Seria inadmissível uma coisa como essa. Mas aí, vamos avaliar ele enquanto treinador? Foi para a Liga dos Estados Unidos. E o que ele arrumou lá? Então, eu me faço essa pergunta e faria para os diretores do Flamengo. O que esses caras viram no Domi
para contratá-lo, cara, para apagar o incêndio Flamengo no pós Jorge Jesus. Eu, na minha concepção, prefiro muito mais chegar num clube onde os salários são em dias, onde eu tenho jogadores excepcionais, maravilhosos, que inclusive almejam seleção do seu país, inclusive muitos ali têm condições de estar lá. Eu prefiro muito mais chegar num clube como esse, que tem um departamento médico invejável, o melhor do nosso país, disparado dos melhores do mundo. Departamento de fisiologia, de ortopedia, tudo melhor. O melhor e o maior CT, o mais espetacular da América do Sul. A gente está falando aqui de Flamengo. Um cara me chega no Flamengo dizendo que conhece tudo, que conhece o elenco, que não ia mexer em nada, que ia ficar no sapatinho no início, que ia colocar a sua metodologia depois. Só que a sua característica, a sua metodologia, a sua característica de futebol, já no primeiro jogo ele já mudou. No segundo foi drasticamente. E em 10 partidas ele não repetiu nenhum time. Eu digo o seguinte, estou falando isso desde que ele chegou. Rodízio bom para mim é rodízio de pizza e de churrasco. Eu não concordo com isso. Futebol posicional é lá na Europa. Rodízio é de churrasco, de pizza, ou na Europa, nos times de Pepe e companhia. Aqui isso não funciona. Aqui funciona jogar os melhores. O nosso departamento de fisiologia, nosso departamento médico está aí para avisar ele, ó, não escala fulano porque ele tem risco de lesão. Não escala Beltrano porque ele não está em condições aptas, físicas para esse jogo. E assim ele vai pautando e colocando os melhores. Fulano não pode jogar porque recebeu um cartão amarelo. Ok. Não pode jogar porque foi expulso. Está cumprindo suspensão. O STJD flagrou em alguma coisa, ele está suspenso tantos jogos. Agora, fora isso, o jogador está bem, vai mexer por quê? Eu não consigo entender uma coisa como essa. E na minha concepção, ele teria que ter sido demitido. Franca, mas vai pegar quem? Não interessa. Procura. O que mais tem aí é treinador bom, top, querendo vir pro Flamengo. O que empatou foi essa porcaria dessa pandemia. Porque esse tal de Domi não era nossa primeira opção, isso a gente sabe. Mas eu vou culpar um pouco, sim, a diretoria. Por quê? Aliás, um pouco não. Vou culpar muito a diretoria, porque deixou o Jorge Jesus, fez o que ele quis, cara. O Jorge Jesus, na minha opinião, ele sai pela porta dos fundos do jeito que ele saiu, mas máximo respeito ao JJ. Cara, pelo futebol que ele fez o Flamengo jogar, pelo ano de 2019, por causa do Jorge Jesus, é máximo respeito para ele e podem me chamar de viúva de Jorge Jesus do que quiser. Jorge Jesus hoje bate na porta do Flamengo, aceito na hora. O Flamengo precisa de um treinador de pulso, que tenha sangue aqui, nas veias, que grita, que se esbraveja assim. Cara, é uma mosca morta, cara. O Flamengo tá tomando 2, 3 gols, ele tá com cara de paisagem, tranquilo, não passa confiança pro jogador, não passa pulso forte pro jogador. É como se tirasse, com todo respeito, um treinador da base. É como se tirasse um treinador da base e colocasse um profissional. Os jogadores vão olhar assim, esse cara ganhou o quê? Esse cara é o quê? Ganhou o quê no profissional? Um garoto da base. E o próprio time colocaria dentro de campo jogos e como jogar. Gente, não vou me estender muito aqui. Tô bem chateado com esse Flamengo. Com o Flamengo do Dome, eu não acho que a gente chega a lugar nenhum na Libertadores. Não acho que a gente chega a lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. Quero deixar bem claro que eu sou Flamengo e não coisas e nem pessoas. Então vou torcer para ele, dar a volta por cima e a gente ganha tudo. Mas eu não consigo confiar nesse cara. Bom, segundo o nosso Zico, olha o que o Zico falou sobre tudo isso que nós falamos aqui. Abre aspas para o nosso ídolo, mito, craque Zico. O time do Flamengo dava a impressão que parecia que estava tendo um coletivo na Gávea. Futebol, uns jogadores estão jogando.
Aquele que o time reserva sempre dá um pouquinho a mais para poder aparecer e ganhar uma vaga. E aí sai o gol e falam: ah, é mais um gol, não tem torcida mesmo. Esqueceram que era um jogo de Libertadores. Fecha aspas pro Zico. Ou seja, os caras estão jogando tanto faz como tanto fez, parecendo um coletivo, não estão nem aí. Algo de muito grave está acontecendo lá dentro, a gente precisa intervir e saber agora para não dar ruim lá na frente. E é isso. Saudações rubro-negras a todos, tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal para dar aquela moral aí. Um abraço, tamo junto.